Pessoal, retomando, vamos falar agora sobre a terceira corrente que explica a questão da concorrência do cônjuge com os descendentes. Essa terceira corrente tem como grande nome, hoje, no direito brasileiro, a ministra Nancy Andrighi, no Superior Tribunal de Justiça. E, por coincidência, hoje mesmo eu recebi um voto, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, em que prevaleceu essa tese sustentada pela ministra Nancy Andrighi. Segundo essa tese, deve-se aplicar, na hipótese da morte, o mesmo raciocínio que já era aplicado em vida. E qual é esse raciocínio? É o de que, em se tratando de regime de comunhão parcial, os cônjuges teriam feito uma opção por partilhar aquilo que foi havido onerosamente na constância do casamento, mas de não partilhar aquilo que eles já tinham anteriormente ao casamento ou aquilo que eles houveram gratuitamente na constância do casamento. E, de fato, essa é uma leitura possível do regime da comunhão parcial de bens. Sabe-se que nada impede que os cônjuges optem por outro dos regimes de bens previstos pela lei. Poderiam ter optado, por meio de pacto antenupcial, pelo regime da comunhão parcial, mas optaram pelo regime, poderiam ter optado pelo regime da comunhão universal, mas não fizeram essa opção aceitando o regime da comunhão parcial. Então é possível, de fato, ler que isso significa que eles pretendiam compartilhar aquilo que foi havido onerosamente na constância do casamento e que não pretendiam compartilhar aquilo que foi havido anteriormente ao casamento ou que foi havido gratuitamente na constância do casamento. Tudo bem. Aplicando-se esse raciocínio à sucessão, a gente chega à seguinte conclusão. O cônjuge vai concorrer com os descendentes, mas só no patrimônio comum e não no patrimônio particular. Ou seja, esse posicionamento da ministra Nancy Andrighi é exatamente o contrário do posicionamento majoritário, que entende que só haverá concorrência no patrimônio particular. Quais são as críticas a esse posicionamento? A principal delas é no sentido de que, se esse é o raciocínio, se esse é o objetivo da lei, então deveria haver concorrência do cônjuge sobrevivente com os descendentes, mesmo quando não houvesse patrimônio particular. Porque o patrimônio particular, então, para o cônjuge não faz diferença, porque ele não vai suceder nesse patrimônio, ele só sucederá no patrimônio comum. Então não faz sentido excluir a possibilidade da concorrência se o patrimônio deixado for tão somente o patrimônio comum do casal. Então eu acho que, de fato, com base nesse argumento, fica difícil aceitar essa terceira teoria, mas ela tem ganhado relevância, sobretudo porque tem sido usada no Superior Tribunal de Justiça. Então fica aí essa problemática acerca da sucessão dos descendentes em concorrência com o cônjuge, com relação às hipóteses em que haverá concorrência e com relação ao patrimônio em que sucederá o cônjuge. Agora, infelizmente, eu tenho uma má notícia para dar para vocês. A disciplina das sucessões no Código, sobretudo a partir desse ponto que a gente está estudando, que é o da ordem de vocação hereditária, não é lá muito boa. A atenção do legislador não foi a mais rigorosa e algumas questões acabaram ficando sem resposta e, para que elas sejam respondidas, houve proposição de teorias e acaba que, quando o espaço é o das teorias, a gente encontra pluralidade de teorias. A questão ainda que nós não examinamos com relação à concorrência do cônjuge com os descendentes, que é complicada, diz respeito ao chamado direito de quinhão mínimo que o Código Civil de 2002 atribuiu para o cônjuge. O Código Civil de 2002 atribuiu para o cônjuge, quando concorre com os descendentes na primeira ordem de vocação hereditária, o direito a, no mínimo, 1/4 da herança, se concorrer com filhos seus. Então a hipótese é a seguinte: uma pessoa morreu e deixou filhos e cônjuge. O cônjuge sobrevivente é genitor dos filhos? Sim. Os filhos são filhos dos dois, do que morreu e do que sobreviveu. Então, nessa hipótese, o Código garantiu para o cônjuge o direito a, no mínimo, 1/4 da herança. Então, se havia um filho,
o cônjuge vai receber metade, o outro filho outra metade? Tudo bem. Se há 2 filhos, então o cônjuge vai receber 1/3 e cada um dos outros filhos vai receber 1/3? Tudo bem. Se há 3 filhos e o cônjuge então vai receber 1/4 e cada um dos outros filhos também vai receber 1/4? Tudo bem. Agora, se há 4 filhos, ou seja, há 5 pessoas para receber a herança, o cônjuge receberia 1/5, levando-se em conta o fator de divisão da herança, que nesse caso é 5. Mas como o código assegurou para o cônjuge o direito a no mínimo 1/4 da herança, o que vai acontecer na hipótese de haver 4 filhos é que o cônjuge vai receber 1/4. E os demais 3/4 é que vão ser divididos pelos 4 filhos. Até aqui não tem muita dificuldade. E também não há dificuldade na hipótese de o cônjuge não ser genitor de nenhum dos filhos ou descendentes do autor da herança. Então, se a gente imagina que uma pessoa teve 5 filhos em vida, antes de morrer se casou com uma outra pessoa. Só que essa outra pessoa não teve filhos com o autor da herança. Nesse caso, também é claro, não se assegura ao cônjuge o direito de quinhão mínimo. Nesse caso, a herança vai ser partilhada, no exemplo que eu dei, por 6, porque são 5 filhos e mais o cônjuge. O que a lei determinou, o que o Código Civil determinou, era que haveria reserva de no mínimo 1/4 da herança para o cônjuge, desde que ele concorresse com filhos seus, obviamente que com o autor da herança, porque se a gente está tratando de sucessão, os descendentes têm de ser descendentes do autor da herança. E se eles também são descendentes do cônjuge sobrevivente, então eles são filhos comuns, né? O que ficou sem resolução e que gera todo tipo de problema? A hipótese, que é talvez a mais comum, em se tratando de pessoas que têm diversas relações, de a pessoa ter tido filhos com um e depois vir a se casar com outro e morrer na constância dessa união, com quem também foram gerados filhos. Então a pessoa acaba que tem um filho com o seu cônjuge sobrevivente e teve um filho de relação anterior, ou de outro casamento, ou de uma união estável, ou até mesmo de uma relação eventual. E aí, o que acontece quando há descendente comum do cônjuge sobrevivente e do autor da herança e descendente exclusivo do autor da herança? Para essa hipótese, a lei não previu resolução. Ela disse apenas que, se todos os descendentes são comuns, há reserva de quinhão mínimo. Se todos os descendentes são exclusivos, não há reserva de quinhão mínimo. Mas o que dizer da hipótese em que há tanto descendentes comuns quanto descendentes exclusivos? Como a lei não resolveu, então a questão foi colocada no plano da argumentação, 3 correntes principais apareceram. A primeira corrente, que é a majoritária, diz o seguinte: ora, a ordem de vocação hereditária é a do descendente. A primeira ordem é a dos descendentes. O cônjuge apareceu aqui como que por favor. Não é a ordem dos descendentes e do cônjuge. É a ordem dos descendentes, podendo haver concorrência com o cônjuge. Então o cônjuge apareceu aqui excepcionalmente. Nesse sentido, não se pode diminuir direitos dos descendentes havendo dúvida. Quando não há dúvida, como na hipótese de só haver filhos comuns, tudo bem, porque aí foi a vontade da lei. Mas e quando isso não está claro na lei? Então a interpretação não poderia ser feita no sentido de restringir direitos que são daqueles que figuram na primeira ordem de vocação hereditária. Então não se aplicaria a reserva de quinhão mínimo na hipótese de haver ao mesmo tempo filhos comuns do autor da herança com o cônjuge sobrevivente e filhos exclusivos do autor da herança. Tudo bem. A segunda teoria que apareceu advoga a tese contrária, no sentido de que a posição do cônjuge veio melhorando ao longo da nossa história recente. O cônjuge, em um determinado momento, no início do século XX, figurava na 4ª ordem de vocação hereditária depois dos colaterais. Então imagina o caso em que, se houver uma tia-avó e cônjuge, a tia-avó tem preferência sobre o cônjuge. Já houve época em que era assim. Posteriormente, o cônjuge passou para a 3ª ordem, tendo preferência com relação aos colaterais. E agora, no Código de 2002, ele deu mais um passo adiante.
passando a poder concorrer com descendentes e com ascendentes, como a gente também vai ter a oportunidade de ver mais para frente. Então, a ideia é privilegiar a sucessão do cônjuge. É claro que não esquecendo a importância dos descendentes, mas dando mais importância à sucessão do cônjuge. Por isso, haveria reserva de quinhão mínimo ainda na hipótese em que há filhos comuns concorrendo com filhos exclusivos. Essa é a segunda teoria, que também encontra defensores de peso. E a terceira teoria é aquela que pretendeu encontrar uma solução matemática para o problema, dizendo, ora, se a questão é que haveria quinhão mínimo na concorrência com filhos comuns e não haveria reserva de quinhão mínimo na concorrência com filhos exclusivos, então a questão é de fazer um cálculo matemático, de modo que na concorrência com os filhos comuns, o cônjuge tenha a reserva de quinhão mínimo e na concorrência com filhos exclusivos ele não tenha. O óbice encontrado por essa teoria é justamente o como proceder a esse cálculo. E as tentativas que já foram feitas, e olha que muitas foram feitas, elas sempre pretendem uma primeira divisão da herança, e aí eu vou dar só um exemplo para vocês, porque não é preciso gastar muito tempo com essa teoria, que é minoritária e é rejeitada por quase toda a doutrina. A primeira possibilidade seria levar em conta os sucessores por cabeça. Então, na hipótese de haver 2 filhos comuns, 2 filhos exclusivos e o cônjuge, eu teria então 5 sucessores, dividiria o patrimônio deixado por 5. Então, para facilitar as contas, vamos imaginar um patrimônio deixado de R$500. O patrimônio de R$500 dividido por 5 gera R$100 para cada sucessor. E aí eu faria a sucessão do cônjuge em concorrência com os seus filhos comuns. Como são 2 filhos no exemplo, mais o cônjuge, ali haveria um patrimônio de R$300, cônjuge mais os seus filhos comuns. E os outros R$200 formariam outro bloco, em que vão concorrer os filhos exclusivos, que no nosso exemplo também são 2. Então 300 para cá, 200 para lá. Na divisão desses 300, haveria reserva de quinhão mínimo. Qual que é o grande problema dessa teoria, pessoal? E a gente não precisa falar mais nada sobre ela para não gastar tempo com alguma coisa que tem sido sempre rechaçada. É que ela vai gerar um quinhão diferenciado para os filhos daquele cônjuge sobrevivente com relação aos filhos que são de outro genitor. Os filhos, então, não vão receber o mesmo, porque em razão da incidência do quinhão mínimo do cônjuge apenas com relação aos seus filhos comuns, com o autor da herança, então acaba que eles vão ter um quinhão menor do que os irmãos que têm outro pai ou que têm outra mãe. E é pacífico desde a Constituição de 1988 que não é admissível distinção entre filhos. Não sendo possível essa distinção, eu não poderia justificar dizendo, olha, você está recebendo menos porque a sua mãe é fulana e os seus irmãos vão receber mais porque a mãe deles é outra. Isso não interessa. E aí eu diria, não, então eu recebi menos só porque a minha mãe calhou de ser justamente quem era casada com o autor da herança no tempo em que o meu pai morreu. Isso não é um argumento que prevaleça, né? Não na ordem fundada pela Constituição de 88. Então essa teoria foi rechaçada de cara em razão de esse primeiro cálculo apresentado ter gerado distinção entre os quinhões dos descendentes. E outras propostas foram tentadas no sentido de manter igualdade de quinhão entre os filhos e ainda assim conseguir calcular o quinhão do cônjuge de forma que ele tivesse em parte reserva de quinhão e em parte não tivesse. Mas esses cálculos não conseguiram ser feitos até hoje. Então a gente vai, de fato, rechaçar essa terceira teoria. E aí a opção seria ou há concorrência, ou há quinhão mínimo ou não há quinhão mínimo. Essas seriam as duas hipóteses, as duas teorias que são defensáveis. Agora, para a gente poder finalizar esse tema, vamos analisar um rápido esquema aqui, só para visualizar essa questão da situação, da sucessão do cônjuge em concorrência com os descendentes. Então, no caso que está esquematizado aqui no quadro, o autor da herança está simbolizado de laranja, ele deixou cônjuge, deixou 3 descendentes do primeiro grau e deixou 1 descendente do segundo grau. Se essa for a configuração da família
no momento da morte, como é que vai se processar a sucessão do autor da herança? Ora, com certeza vocês podem responder. Os 3 descendentes do primeiro grau vão suceder, em razão do princípio segundo o qual aqueles do grau mais próximo excluem o do grau mais remoto. A ordem de vocação hereditária é a dos descendentes. Achamos 3 descendentes do primeiro grau e 1 descendente do segundo. O do segundo fica excluído pelos do primeiro. Então, os 3, B, C e D, filhos do autor da herança, vão ser chamados à sua sucessão. E o que dizer do cônjuge? Só olhando esse esquema, eu não tenho como chegar a nenhuma conclusão com relação ao cônjuge. Por que não? Porque só haverá concorrência do cônjuge com os descendentes. Em quais hipóteses? Vamos retomar. Se o regime de bens do casamento for o da separação convencional, ou se for o da participação final nos aquestos, ou se for o da comunhão parcial de bens e o autor da herança houver deixado patrimônio particular. Se algum desses for o regime de bens do casamento do M com o A, então o M concorrerá na sucessão do A. Do contrário, somente os 3 descendentes do primeiro grau, que excluíram o E neto, que é descendente do segundo grau, é que serão chamados à sucessão. E com isso a gente encerra essa longuíssima conversa sobre a primeira ordem de vocação hereditária. E agora a gente pode então avançar para a segunda ordem de vocação hereditária. A segunda ordem de vocação hereditária, pessoal, é a do ascendente, ou dos ascendentes, né, no plural. Agora, em se tratando de segunda ordem de vocação hereditária, haverá sempre concorrência do cônjuge, se houver. Se não houver, por óbvio, a sucessão vai se limitar aos descendentes. Mas havendo cônjuge, ele concorrerá com os ascendentes, independentemente do regime de bens do casamento. É muito importante que a gente frise isso daqui. O legislador só pretendeu distinguir os regimes de bens do casamento para determinar se haveria concorrência do cônjuge com descendentes, mas não para determinar se haveria concorrência do cônjuge com ascendentes. Em se tratando de segunda ordem de vocação hereditária, que é a ordem dos ascendentes, sempre haverá concorrência do cônjuge com os ascendentes, pouco importa qual seja o regime de bens do casamento. Vamos dar uma analisada em um esquema para a gente poder discutir algumas questões. No nosso esquema, o A, que é o autor da herança, é casado, mais uma vez, com M, não importa o regime de bens, e ele é filho de X e filho de Y. X é a sua mãe e Y é o seu pai. Se essa era a configuração da família, pessoal, no momento da morte, a herança vai ser partilhada entre M, X e Y. Ou se a gente quisesse seguir a ordem técnica, entre X, Y e M. Ou seja, entre os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Até aqui, está tranquilo. Se por acaso o Y já fosse morto ao tempo da abertura da sucessão do A, quem seria chamado à sucessão? Sem problemas. O X e o M. O ascendente vivo e o cônjuge sobrevivente. Como que se daria a partilha da herança? Também sem problemas. Metade para o X, metade para o Y, para o M. Por quê? Porque há sucessão por direito próprio, logo por cabeça. O fator de divisão da herança é 2, então metade para o X, metade para o M. Agora vamos analisar um esquema um pouco mais completo para ver algumas peculiaridades da sucessão na segunda ordem de vocação hereditária. Nesse esquema, que está representado aqui no quadro, nós temos mais uma vez o A, autor da herança, casado com M. E mais uma vez, não importa qual seja o regime de bens do casamento. Acontece que o A era filho do X e do Y. X é a mãe, Y é o pai. O X, o X, a letra, né? Mas a mãe, por sua vez, é filha de W e de Z. W e Z, portanto, são os avós maternos do autor da herança. E o Y, que é o pai de A, o autor da herança, é, por sua vez, filho de K e L. K e L são, portanto, avós paternos
do autor da herança. O que a gente tem que discutir com esse exemplo mais completo que está mostrado aqui no quadro? Em primeiro lugar, se essa é a configuração da família de A no momento da sua morte, quem vai ser chamado à sua sucessão? Com tranquilidade vocês podem responder X, Y e M. Por que X, Y e M? Porque a ordem de vocação hereditária é a segunda ordem de vocação hereditária é a dos ascendentes, em concorrência com o cônjuge, então o cônjuge já apareceu. Agora, para eu determinar dentre os ascendentes quais, eu vou ter mais uma vez de recorrer àquela regra que institui a exclusão do grau mais remoto pelo grau mais próximo, que a gente guarda dizendo que o grau mais próximo exclui o grau mais remoto. Então, se eu tenho dois ascendentes do primeiro grau, que são o pai e a mãe, eles excluem os avós, que são descendentes, que são ascendentes do segundo grau. Então, a existência de ascendente no primeiro grau exclui os do segundo. O cônjuge está dentro, pouco importa quais fossem os ascendentes chamados à sucessão. Então, se essa for a configuração, sucedem X, Y e M. Agora, vamos imaginar que o Y está morto. Todos os demais que aparecem ali no esquema estão vivos. Qual que é o raciocínio que a gente vai fazer? É o mesmo. Mas aí vocês poderão suscitar a questão do direito de representação, que a gente estudou lá em um dos primeiros blocos dessa aula. Mas o que é preciso lembrar é que na linha ascendente não há nunca direito de representação. O direito de representação só se dá na linha descendente e na linha colateral exclusivamente para filhos de irmãos. Mas na linha ascendente, nunca. Então, se o Y está morto e o A morre, vão ser chamados à sucessão somente o X e o M. O X, que é o ascendente do grau mais próximo, e o M, que é o cônjuge. Os avós paternos, K e L, não têm direito de representar o seu filho pré-morto Y, porque na linha ascendente não há direito de representação. Então, muito cuidado para não confundir essa questão do direito de representação aqui na sucessão em segunda ordem de vocação hereditária, porque não há direito de representação na linha ascendente. Agora, para finalizar essa questão da sucessão em segunda ordem de vocação hereditária, eu preciso que vocês imaginem que tanto o X quanto o Y estão mortos. Se tanto o X quanto o Y estão mortos, e eu estou na segunda ordem de vocação hereditária, que é a ordem dos ascendentes, eu vou procurar quais são os ascendentes do grau mais próximo. E encontrei W, Z, K e L, 4 ascendentes do segundo grau, e o cônjuge M. Então serão chamados à sucessão W, Z, K, L e M. Como que eu vou partilhar a herança nesse caso? Aqui vai dar certinho um quinhão igual para cada sucessor. O que vai mudar em se tratando de segunda ordem de vocação hereditária? Para eu poder explicar isso para vocês, eu preciso que vocês imaginem que o L, o avô paterno, esteja morto. E aí eu terei então W, Z, K e M chamados à sucessão do autor da herança. Porque aqui vocês vão conseguir visualizar essa regra que diferencia a divisão da herança na segunda ordem de vocação hereditária. Se essa for a configuração da família, X, Y e L morreram antes do A, eu vou chamar a sucessão o W, Z e K, que são os ascendentes do grau mais próximo, e o M, que concorrem, mas eu não distribuirei a herança por 4, apesar de serem 4 os sucessores. Por que não? Porque a divisão da herança, em se tratando de ascendentes, se dá por linha. Se dá por linha. Então, eu devo considerar a linha materna e a linha paterna. O que couber aos ascendentes vai caber metade à linha materna, metade à linha paterna. Nos exemplos todos que nós vimos anteriormente, isso não fazia diferença. Por quê?
x e y, linha materna, linha paterna, vai dividir por 2, vai dar certo. Se todos os ascendentes do segundo grau estão vivos, então se eu dividir por 4, também vai dar certo. O problema é se aqui no segundo grau da linha ascendente, um deles estiver morto. Porque aí não vai dar certo eu dividir por 4. Na verdade, o correto vai ser dividir o que couber aos ascendentes por 2, duas linhas. E dividir entre as linhas aquilo que couber às pessoas que estão vivas naquela linha. Então, o que couber a linha materna eu vou dividir por 2, porque são 2 os avós maternos vivos. O que couber a linha paterna, eu não divido. Eu atribuo apenas a K, que é o único ascendente vivo nessa linha. Mas ainda há uma peculiaridade. Se não houvesse cônjuge, e eu tivesse então de dividir o patrimônio do A somente entre os ascendentes, eu concluiria que metade cabe à linha materna, metade à linha paterna. Como na linha materna eu só encontro, na paterna eu só encontrei K, o K vai receber 50% da herança. A outra metade cabe à linha materna, só que lá eu tenho 2 ascendentes. Então, o W vai receber 25%, o Z vai receber 25%. Tá fácil. Mas quando há cônjuge, há ainda uma última peculiaridade. Ao cônjuge, quando concorrer com ascendentes de grau maior que o primeiro, ou seja, quando o cônjuge concorrer com pai e mãe do autor da herança, não faz diferença você distribuir a herança por cabeça. Mas quando ele concorrer com avós, bisavós ou o que mais for, qualquer ascendente que não seja do primeiro grau, ao cônjuge, segundo o Código de 2002, cabe metade da herança. Então, na hipótese de o M ser chamado a seção em concorrência com W, Z e K, metade do patrimônio do A cabe ao M. Metade do patrimônio do A vai ser dividido entre os ascendentes. Como? Lembrando-se que essa metade que é atribuída aos ascendentes será primeiro dividida por linha. 50% para a linha materna, 50% para a linha paterna. Só que aqui a gente já está distribuindo a metade da metade. Então, se a gente for falar em percentuais, eu estou vendo que tem 50% com o M. 25% na linha materna e 25% na linha paterna. Como na linha paterna só há K, o avô, então o K vai receber 25% do patrimônio deixado por A. E os 50%, os 25% que cabem à linha materna, vão ser divididos entre o W e o Z. Logo, W vai receber 12,5%, Z vai receber 12,5%, o K vai receber 25% e o M vai receber 50%. Então, o que vocês devem estar percebendo, pessoal, é que esse tema do direito das sucessões, especificamente aqui o tema da sucessão legítima, é um tema que demanda cuidado, porque toda hora tem regrinha, de vez em quando aparece exceção, tem direito especial aqui, tem direito especial ali, não tem direito especial aqui, não tem direito especial ali, então é preciso tomar cuidado. O ideal que eu recomendo, se vocês tiverem de analisar um caso concreto de sucessões, é primeiro fazer o esquema. E depois do esquema feito, começar a anotar. O que eu não posso fazer aqui, em razão de se tratar de uma apresentação de PowerPoint, mas aí vocês anotariam, risquem aqueles que morreram, estabeleçam a ordem das mortes, e aí comecem a fazer a distribuição do patrimônio em termos de fração. Vocês já sabem, porque infelizmente todos nós estamos sujeitos à morte, que vai haver uma dificuldade maior no caso concreto, que é não dividir a fração, mas dividir o patrimônio. Isso já é complicado. Por isso que é importante que o jurista faça o seu papel e, pelo menos, acerte na divisão da fração, para que depois os herdeiros possam levar essa divisão da fração para a divisão concreta dos bens que compuserem o patrimônio do autor da herança, né? Então, esse é o esquema da sucessão. Em segunda ordem de vocação hereditária, que é a dos ascendentes, na sequência, a gente trata das demais.